Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Mais um culto de louvor e adoração. E pode parecer repetitivo, e até é, mas a prioridade desse culto é para a honra e louvor e glória do nosso Deus. Pedimos aos irmãos que estejam atentos, que participem mesmo aí do outro lado, na sua casa, e nós aqui, porque esse culto, de novo, é prioridade, é louvar a Deus, e nisso que nós louvamos a Deus, nós também saímos edificados. Edificados com as canções que serão cantadas hoje, edificados com os textos que serão lidos, edificados com as orações que serão feitas e, sobretudo, pela mensagem que será trazida pelo nosso irmão Silvirã. Uma mensagem certamente para a glória de Deus e edificação de sua igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos novamente aqui, Senhor Deus, a preparar um culto cuja prioridade é louvor, honra e glória da tua santa, divina e maravilhosa pessoa. Obrigado também, Senhor Deus, pela disposição daqueles que estão nos ouvindo nesse momento, daqueles que prepararam esse culto, daqueles que estiveram responsáveis pelas gravações, enfim, Senhor Deus, pelo mensageiro da noite e todos aqueles, Senhor Deus, que serão alcançados, porque, como diz a tua palavra, ela não volta vazia. Aceita o nosso louvor, Senhor. Aceita a nossa oração, que é para a honra e tua glória, e em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos irmãos, após a saudação e após a oração, nós queríamos pedir a gentileza que abrissem suas Bíblias no livro, na carta de 1 Pedro, no capítulo 2, nós leremos apenas 2 versículos, o versículo 9 e o versículo 10. É aquele versículo famoso que fala sobre a raça eleita. 1 Pedro, capítulo 2, nós leremos os versos 9 e 10. Eu lerei e vocês, por gentileza, acompanham aí em suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor, na carta de 1 Pedro, no versículo 2, a partir do versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Há muitos anos, ainda garoto, quando eu entrei na igreja, eu fui apresentado a esse versículo por uma irmã muito querida, uma irmã ainda viva, uma irmã que está conosco, e ela me disse: irmão, agora você é povo de Deus, agora você faz parte da raça eleita, do sacerdócio real, do povo de propriedade, você é propriedade exclusiva de Deus. É claro, eu ainda era muito jovem, não entendia muito bem, mas ao passar dos anos eu vim entender que é alcançado pela graça irresistível, assim como provavelmente você foi também, ou se não foi ainda, será. Quando essa mensagem chegar ao seu coração, você se tornará também raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a nossa oração, e é a missão da nossa igreja, é a missão do corpo de Cristo. Esse único corpo é de levar o evangelho e tornar outros também parte dessa nação. Dito isso, eu gostaria agora de pedir aos irmãos que acompanhassem o cântico de número 3, a igreja em adoração. Lembre disso, esteja com esse coração contrito, com a mente aberta e com louvor real vindo dos seus lábios. Cântico do hino de número 3, a igreja em adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como a Deus
Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Do hino, pedimos novamente a gentileza que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de João. João capítulo 10, nós vamos ler do 1 até o 11. É uma passagem muito conhecida que fala de Jesus, o bom pastor. João capítulo 10, nós leremos do verso 1 ao 11º. Acompanhem suas Bíblias, por gentileza. Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A palavra de Deus fala por si só. Apesar dos discípulos que estavam com Jesus não entenderem o que Jesus falava, e novamente ele detalhou, eu sou a porta. É por mim que vocês devem entrar. A nossa oração nessa noite é que você ouça a voz do Senhor, que você entre pela porta que é Jesus, e que você se torne também ovelha dele, e nós juntos, um mesmo rebanho. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Passemos agora a cantar o hino de número 117. O título tem muito a ver com a leitura que fizemos agora. O título desse hino de número 117 é Pastor Divino. Cante e louve a Deus, faça parte desse rebanho que entra pela porta e ouve a voz do bom pastor.
ligar. És presente, o rebanho apacentar. És presente, o rebanho apacentar. Guia os tristes fatigados ao teu bom redil, Senhor. Leva os teus cordeirinhos nos teus braços, bom pastor. As pastagens de celeste e doce amor. As pastagens de celeste e doce amor. Vem encher o teu rebanho de sincera gratidão. Cantaremos tua imensa compaixão. Cantaremos tua imensa Cantado o hino de número 117, você percebeu que fala do bom pastor, tem tudo a ver com a leitura de João 10, a partir do versículo 1 até o 11º, que nós lemos anteriormente. Queremos agora passar a falar de alguns avisos. O primeiro deles é vamos dizer assim, uma excelente informação, uma excelente notícia, é que no dia 22 de novembro, o Conselho reunido essa semana decidiu que nós vamos voltar com os cultos presenciais. Obviamente que nós vamos ter todos os cuidados que a legislação impõe, né? Nós vamos ter um afastamento, né? Nós vamos marcar as cadeiras que serão possíveis de sentar, teremos álcool em gel, vamos ter um termômetro para medir a temperatura. Os irmãos sabem muito bem que crianças abaixo de 12 anos não poderão participar do culto, nem acima de 60, mas aí nós estamos acomodando todos aqueles. Independente disso, dos cultos presenciais que vão voltar no dia 22 de novembro, nós também continuaremos com a transmissão dos nossos cultos. Então, os irmãos que estejam nessa faixa ou por alguma razão não puderem estar aqui conosco, continuarão acompanhando a transmissão do culto via o YouTube. Tá bom, irmãos? Então, todos serão alcançados. Então, é uma boa notícia, alguns irmãos estavam na expectativa desse retorno, e nós também estávamos, né, porque faz bastante tempo que a gente não congrega, a gente não está junto. Agora, nós vamos ter que tomar bastante cuidado. A situação ainda é razoavelmente crítica aqui na nossa cidade, os cultos vão voltar, mas, como eu falei anteriormente, cuidando de fazer todas essas devidas obrigações conforme o decreto que foi promulgado aqui na cidade. Então, programe-se aí, você que está entre aí os 12 e os 59, né, para estar presente aqui no culto no dia 22. Isso é depois da eleição. Aproveitando para falar da eleição, é uma eleição importante, uma eleição nacional, vai decidir aí quem serão os nossos vereadores, quem serão os prefeitos de todas as cidades, pedir a Deus orientação, pedir a Deus que nos dê muita sabedoria nesse momento, né, porque a quantidade de candidatos é gigantesca, há muita conversa, há muita promessa, e a gente tem que ter bastante cuidado. Mas o Espírito Santo, que nos orienta, esse Espírito que nos foi dado, esse Consolador, certamente nos ajudará. Peça a Deus e peça ao Espírito Santo que lhe oriente nesse momento importante, vá exercer o seu papel de cidadão, vá votar, e que Deus possa orientar você e a todos nós numa escolha mais próxima daquilo que entendemos, né, como alguém responsável, alguém que esteja apto para assumir o cargo de prefeito e os cargos de vereadores.
Dizer também, irmãos, que a cesta básica tem sido uma bênção para muita gente, né? Durante a semana, nós participamos da entrega de alguns mantimentos e agradecer muito aos irmãos. Os irmãos têm sido fiéis. Na questão da cesta, os irmãos têm trazido os mantimentos. Obrigado, porque você tem feito de coração. Deus tem movido seu coração para trazer esses mantimentos. Tem ajudado muita gente. Também nos dízimos e nas ofertas. Essa semana, nós tivemos uma reunião do conselho. E uma das perguntas que foi feita lá na reunião era como estavam as nossas finanças nesse momento de pandemia. Nós encontramos alguns pastores que estão com certa dificuldade, mas, graças a Deus, a fidelidade dos membros dessa igreja continua. Então, os dízimos e as ofertas têm sido trazidos, levados ao nosso, por transferência bancária, ao nosso tesoureiro. Ele prestou contas, graças a Deus, nós não temos nenhuma dívida, nós estamos com as nossas finanças equilibradas. Obviamente que nós somos uma igreja pequena, não é um saldo que temos assim muito grande, mas é o suficiente para manter o trabalho do Senhor e ajudar aqueles que estão precisando. Muito obrigado, você que continua fiel nos dízimos e nas ofertas. Também dizer que o pastor Bento continua fazendo as visitas. Você que está precisando de uma visita do pastor Bento, ele tem tido muito cuidado ao fazer essas visitas e vai só quando ele comunica antes e quando é solicitado, sempre com máscara, com muito cuidado. Você que está precisando da visita do pastor Bento, por favor, entre em contato conosco do conselho, né, através do grupo da igreja, ou mesmo diretamente com o pastor Bento. Continuamos orando pelos irmãos, os nossos cultos também transmitidos aí durante a semana, nosso culto de oração e reflexão. Por favor, esteja acompanhando. E como a gente solicita, até o dia 22 e até depois do dia 22, por favor, você que está assistindo o culto, se faça presente, assim, dando um joinha, dizendo boa noite para os irmãos, para a gente entender que você está assistindo esse culto. É muito bom nomear as pessoas lá, a gente abrir lá o YouTube e ver os irmãos dizendo, estou aqui, boa noite, irmão, e mais um culto. Isso é muito gratificante. Primeiro, porque você está se edificando e fazendo o seu papel de cristão, que é participando do culto, independente que ele é feito uma transmissão. Também está honrando o trabalho dos irmãos que têm feito um esforço grande, e eu sempre falo dos meninos e das meninas que estão aí empenhados no louvor e empenhados nessa gravação. Por favor, ao assistir o culto, dá lá um joinha, dá lá um boa noite. Tá? Dito isso, nós vamos passar agora a palavra, na verdade não é a palavra, né? Nós vamos chamar a nossa equipe de música e nós vamos continuar louvando o Senhor nosso Deus. O grupo de música. Deus de glória, Deus de poder, a ti me entrego. Não há nome como o teu, a ti me entrego. Nem governo, nem lugar nenhum, a ti me entrego. E ninguém tem maior poder, a ti me entrego. Que meu nome em ti se encontre, a títulos não buscarei, eu abandono os outros deuses, a ti me entrego. Cordeiro, Filho de Deus, a ti me entrego. Meu pecado te feriu, a ti me entrego. Liberdade vem de ti, a ti me entrego. Por tua morte curado sou, a ti me entrego. Que meu nome em ti se encontre, títulos não buscarei, eu abandono
Bom, depois de cantarmos junto com o nosso grupo musical, nós queremos chamar agora o nosso irmão Silviran. Silviran, um irmão querido, um irmão amado, tem trazido a palavra do Senhor com frequência nos nossos cultos, tem atendido a nossa solicitação, e Deus tem usado esse homem para a edificação da igreja e, sobretudo, para o louvor de Deus. Hoje, novamente, aqui conosco, temos a grata satisfação de receber o irmão Silviran. Irmão Silviran, com a palavra. Saúdo os amados irmãos e as amadas irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e de Deus Pai Todo-Poderoso. Queridos, trago uma palavra hoje sobre o corpo de Cristo. O nosso desejo é abençoar os irmãos com entendimento quanto à unidade do corpo de Cristo. E para isso eu peço que abram suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 e 13, que lerei. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Pois bem, nós estamos então no capítulo 12, e essa passagem, Paulo fala a respeito dos seus dons, fala a respeito dos problemas e a crise coríntia, e ele então começa a responder algumas questões que lhe foram apresentadas. E essa passagem é de especial importância, porque nós poderemos meditar sobre uma parte importante sobre a questão do batismo no Espírito Santo. E aqui é a única passagem em toda a Bíblia que explica sobre essa questão do batismo no Espírito Santo. E aí, Paulo e Sóstenes, então, vão respondendo às perguntas apresentadas sobre os problemas que ocorriam em Coríntio, e ele diz assim: porque como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Então, Paulo gosta muito desse exemplo, é o predileto dele quanto à comparação com a igreja, é sobre o corpo. E aí ele então começa a descrever um paralelo entre o corpo e o funcionamento da igreja. E ele, usando dessa analogia, ele então passa a explicar como é que a igreja deve funcionar. Então, para que o irmão consiga entender melhor essa questão, é preciso ficar atento sobre esse comparativo entre o corpo e a igreja. Porque Paulo escreve, então, aos cristãos que se encontravam em Coríntio, mas também serve a nós nos dias atuais. E ele escreve de forma objetiva e prática. Ele inclui todos nós e aí também nos ensina principalmente isso, como que a igreja deve funcionar. E aí ele, então, no capítulo 12, ele passa a descrever a unidade do corpo, a diversidade dos membros do corpo e a mutualidade do corpo. E hoje nós vamos nos ater sobre a unidade do corpo de Cristo. E como ele bem diz no versículo 12, ele compara os membros e o corpo. E nós precisamos atentar que ele diz assim: assim como o corpo é um e tem muitos membros, diz ele, assim também é com respeito a Cristo. Observe que ele não diz com respeito à igreja, ele diz com respeito a Cristo. Então, Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, e o corpo de Cristo, o nosso corpo com a cabeça de Cristo se transforma no corpo de Cristo. Isso é a igreja. É isso que Paulo começa a explicar. Ele diz de uma maneira muito clara, né, como é que nós ingressamos
na igreja? É uma pergunta que, se você não tiver a devida atenção, você vai dizer pelo lado da religiosidade, mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que é um só corpo. Assim como nossa igreja presbiteriana não é o corpo de Cristo isoladamente. O corpo de Cristo são todas as denominações. O corpo de Cristo não é organizacional, denominacional. Então, todas as igrejas verdadeiramente cristãs é que compõem o corpo de Cristo. E aí nós ingressamos através do batismo. Essa é a maneira pela qual nós ingressamos no corpo de Cristo. E essa questão, ela deixa muito clara quando Jesus fala em João 16,15. Ele diz: tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Uma outra passagem que confirma é que naquele dia, é João 14,20, vocês saberão que eu estou com meu Pai, que vocês estão em mim e eu estou em vocês. Então, igreja é isso, é Cristo em nós e nós nele. Nós precisamos ter essa percepção. Para nós entendermos como a igreja funciona, nós precisamos fazer esse paralelo. E após nós, então, ingressarmos nesse corpo, nós começamos a ter atitudes. Quais são as nossas atitudes? Porque nós fomos chamados e fomos batizados, ingressamos no corpo de Cristo e vamos ter uma vida como de embaixador, com conduta, com ética. E aí nós precisamos caminhar no amadurecimento. É esse o propósito da igreja, a edificação dos crentes, até que alcance a estatura de Cristo Jesus. E o que nós precisamos também observar, com muito cuidado, é que na igreja nós temos pessoas que são lobos. Jesus já advertiu. Nós temos pessoas que mentem, nós temos pessoas que enganam, nós temos pessoas que se passam por cristãos, mas tudo isso Jesus já avisou, Jesus já disse. Agora, nós precisamos também entender que a unidade do corpo de Cristo é nós estarmos aqui nos preocupando uns com os outros. Nós não podemos, simplesmente porque alguém às vezes nos entristece, nos decepciona, nós nos afastarmos. Nós precisamos estar maduros o suficiente para ampararmos esse irmão. Nós não podemos nos valer da fraqueza de determinado irmão para nos afastarmos da igreja. Existem irmãos que se afastam da igreja sem sequer comunicar a liderança. Ora, se nós somos no corpo, nós somos um, nós precisamos entender. Nós precisamos estar atento a todas essas questões. Nós precisamos estar suportando os nossos irmãos, orientando, exortando. Nós não podemos simplesmente deixar que eles se afastem sem o devido esclarecimento. Porque nós somos um. Se nós somos um, nós temos que estar preocupados uns com os outros. Nós temos que estar atentos a esses cuidados com o próximo, porque às vezes esse irmão ainda não tem a maturidade devida. Esse irmão ainda não tem aquela questão de entendimento. Ora, se nós somos um corpo, eu tenho que estar preocupado com a unha do pé. E também não podemos ter ciúmes. Não é porque um irmão é olho, e às vezes é um olho azul, muito bonito, mas nós somos também calcanhar, nós somos cotovelo, nós somos braço. Então nós precisamos entender que há todo um conjunto, um ajudando ao outro. Isso é unidade. A unidade que Cristo deseja de nós é que nós entendamos os problemas de cada um e os apoiemos, os orientemos, porque os mais maduros devem cuidar dos mais novos. E aí, como igreja, então, nós vamos levar a palavra de Jesus, o reino de Deus, apresentar aquelas pessoas que ainda não conhecem. Esse é o nosso sentido. Então, nós precisamos entender que cada um tem um dom e que esse dom é importante para o todo do corpo. O todo precisa de cada parte do corpo. Assim como é muito importante o calcanhar,
é muito importante o dedo, é muito importante a unha, mesmo a unha do dedo mindinho do pé esquerdo. É muito importante que as pessoas tenham uma boa voz, cantem no louvor, que preguem, que exortem, que ensinem. Mas há as outras pessoas que às vezes não estão numa função dessa, mas são igualmente importantes, porque Deus deu um dom a cada um para o bem do todo. Então nós precisamos compreender, nós não devemos ter inveja, nós não devemos estar, às vezes, nos retraindo, nos omitindo no exercício dos nossos dons, porque às vezes não é aquele mais vistoso. Mas Deus nos deu um dom com uma determinada finalidade. Ele quer que o João, o Pedro, o Silvio executem um determinado serviço para o bem da toda a coletividade. E essa unidade nós precisamos preservar. Nós precisamos entender que, às vezes, no momento de fraqueza, somos chateados, magoados, às vezes nos decepcionamos com a liderança, ou com o irmão mais velho, ou com o irmão mais novo. Mas nós precisamos compreender que nós devemos amar uns aos outros. No momento em que nós estamos amando uns aos outros, suportando uns aos outros, nós estamos cumprindo o mandamento de Jesus. É isso que Jesus deseja de nós, que nós nos apoiemos, nos suportamos, compreendamos a fraqueza e, às vezes, a imaturidade de determinado irmão, mas o orientemos. Então, assim como o desejo que nós estejamos juntos, superando as dificuldades, apoiando um ao outro, nós temos que compreender essa questão que é um fenômeno muito atual, que é os desigrejados. Os desigrejados é uma dominação até assim meia tosca, mas nós precisamos compreender que eles existem. Eles existem. Um dia eles ingressaram e agora eles estão fora. Essa justificativa de estar fora é algo da pós-modernidade. É um evento que antigamente era denominacional. As pessoas saíam de uma denominação e iam para outra denominação. Mas hoje elas saem das denominações e são independentes. E o que acontece? As causas, as razões, os motivos são os mais diversos. Mas não vamos entrar nessa questão da justificativa porque as pessoas se afastam da igreja. É pecado se afastar da igreja. É pecado não querer a comunhão dos irmãos, é pecado não querer estar convivendo e repartindo o pão, a ceia. É pecado, irmão. Não há outra justificativa. Por mais que você tenha sido, às vezes, magoado, decepcionado com a liderança, ou às vezes com uma palavra, ou às vezes com a atitude de um irmão, é pecado você se afastar da igreja. É preciso que alguém diga a você. É pecado. Então, se nós formos analisar com a nossa confissão de fé de Westminster, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que transgride a vontade, o desejo de Deus. Então, Deus colocou a lei e tem a sua manifestação, tem o seu desejo. Ele quer que nós convivamos mutuamente, nos apoiando mutuamente. Então, se nós estamos nos afastando da igreja, nós estamos pecando. É pecado, irmão, você não contribuir financeiramente. É pecado você não contribuir com o outro irmão. É pecado você não auxiliá-lo, não exortá-lo, não apoiá-lo e se apropriar da fraqueza dele, se aproveitar da fraqueza dele, da fragilidade. Nós, principalmente nesse período de pandemia, precisamos refletir muito sobre isso. Às vezes nós saímos e achamos que o motivo de nós nos afastarmos da igreja é justificativo. Ele é justo aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus não é isso que ele deseja. Então é necessário que você procure uma igreja, que você identifique uma comunidade na qual você tenha uma boa convivência e declare moratória de tudo que se passou. Peça perdão a Deus, se arrependa, e, se possível, procure esse irmão, essa irmã da qual você se arvorou no motivo do seu afastamento e peça perdão também.
Porque o nosso desejo é de crescer. Então, o desigrejado, ele erra, porque como é que ele vai crescer? A palavra diz que nós devemos alcançar a estatura de Cristo, e nós vamos alcançar aqui, é com o ensino, é com a exortação, é com a escola dominical, é com a mensagem, é com a vida em comunidade. Nós não vamos conseguir isolados. Não existe eu sozinho glorificando a Deus. Não existe. Essa questão do eu sozinho é o eu. É o eu, já fala tudo. Nós precisamos estar em comunhão. O mandamento do Senhor Jesus é que nós nos reunamos. Ele já diz, a palavra já nos ensina que alguns deixaram de conviver com a comunidade, deixaram de frequentar os trabalhos da igreja. Então, é pecado. Por mais que você tenha aquela causa como justa, como justificativa do seu afastamento, saiba que você está errado. Saiba que você precisa reavaliar, reorganizar a sua vida com Deus. Deus deseja que nós estejamos aqui em comunidade. Deus deseja que nós vivamos apoiando um ao outro e crescendo na estatura de Cristo Jesus. Ora, se é pecado nós não estarmos em comunidade, como é que nós vamos viver isoladamente? Pela internet, num momento como esse, até se justifica, mas é necessário a convivência em comunidade. Isso agrada a Deus. Então, nós precisamos rever alguns conceitos. Essa questão, essa denominação de igreja orgânica, igreja de desigrejados, tem vários motivos. E eu até concordo que alguns deles são até plausíveis, né? Principalmente quando são ludibriados, são enganados. Mas veja bem, nada pode justificar esse afastamento. Nós precisamos ter em mente essa questão. E principalmente a você que está igrejado, você precisa orientar o desigrejado de que essa atitude não agrada a Deus, que ele está sob o crivo de Deus. E ele está em pecado. E aí, irmãos, para concluir, eu quero dizer o seguinte: se a unidade é o desejo de Deus para a igreja, se você está igrejado, eu desejo fazer uma pergunta a você. O que é que você tem feito para ajudar a sua família? Porque você, às vezes, tem visto alguém magoado, alguém entristecido, alguém que se afastou do convívio da comunidade e não foi atrás. Então, você precisa rever os seus dons, os seus talentos, apresentar a liderança para contribuir para o crescimento e o fortalecimento da igreja, para que a igreja de Cristo exerça o seu papel nesse mundo, que é levar a palavra àqueles que não a conhecem. Nós temos a igreja visível e nós temos a igreja invisível. A igreja visível somos nós, mas, como eu disse, ao joio e ao trigo. Mas, se de repente você se afastou porque foi chateado, porque viu alguma cena, se escandalizou, é preciso que você entenda que aqui também há aqueles que amam a verdade, aqueles que querem servir a Deus com fidelidade, aqueles que querem te ajudar a crescer, a amadurecer. Existem pessoas muito boas, pessoas que realmente são servas do Senhor Jesus e que, infelizmente, não podem pagar com o seu abandono da comunidade. Nada justifica que você abandone por causa de uma pessoa mais fraca e você deixe de conviver conosco, porque nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus e você deixa de conviver conosco, o que nós podemos dizer a você? No dia de apresentar ao Senhor Jesus, você vai poder dizer para ele que o povinho dele é um povinho ruim, porque é o povo de Deus. Quando você deixa de conviver na igreja, você deixa de conviver com os filhos de Deus, e como é que você vai conviver lá no céu se você não consegue conviver aqui? São questões, queridos, que vocês precisam refletir.
Então, se você está aqui, não consegue conviver com seu irmão, não consegue suportar aquela pessoa que eu reconheço, é difícil, é às vezes até um chute na canela, mas é do povo de Deus, é esse povo por quem Jesus morreu. Então, o pensamento é esse. Você deve suportar essas questões por amor a Jesus. Se esse é o povo pelo qual ele morreu, por que você não pode suportar uma chateação, uma tristeza, um desapontamento? Esse é o convite que eu quero fazer a você que está igrejado. O que é que você tem feito para ajudar a família da fé? Você tem identificado os erros, você tem identificado as pessoas que são mais fracas, e o que é que você tem feito para que ela cresça, ela amadureça? E também há uma conclusão com relação aos desigrejados. Nós temos que fazer um convite a você: volte para casa. Você é gente boa, você é filho de Deus. Você foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Então, volte para casa. Venha conviver com seus irmãos na fé. Venha crescer conosco. Porque a nossa luta é essa. Se nós atentarmos para o primeiro capítulo de Coríntios 1:9, nós vamos entender por que existem tantos problemas nas igrejas. É porque nós escolhemos seguir a Jesus. A razão de toda essa confusão é porque nós escolhemos seguir a Jesus. Então, cientes de que, por escolhermos a Jesus, nós vamos sofrer ataques do maligno, nós vamos sofrer ataques do nosso inimigo, inimigo de nossas almas, nós precisamos estar mais serenos para poder enfrentar essas questões que ocorrem no dia a dia, ocorrem em todo relacionamento. Então, Paulo e Sóstenes estão escrevendo aos cristãos que se encontravam em Coríntio, não a uma determinada igreja, a todos os cristãos, ao corpo de Cristo que se encontrava em Coríntio. E está dirigindo também a nós nos dias atuais. Então, querido, faça essa reflexão. Se você é igrejado, veja como é que você pode auxiliar a sua família da fé. Se você é desigrejado, volte a conviver conosco, volte à casa do Senhor. Amém? Vamos orar por isso? Faça uma reflexão, veja onde você se encontra. Você tem contribuído com a sua igreja através dos seus dons, dos seus talentos? Vamos orar nesse sentido. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor toque no coração de cada uma dessas pessoas que ouviram essa mensagem, Deus. Sejam elas igrejadas, sejam elas desigrejadas, que o Senhor, através do teu Santo Espírito Consolador, o nosso guia, que o Senhor possa falar a cada uma delas, orientando-as, ó Deus, a fortalecer o corpo de Cristo, na missão de levar a palavra àquelas pessoas que não te conhecem ainda, e aquelas pessoas que se afastaram por alguns motivos, ó Pai, que estão magoadas, estão tristes, que elas possam refletir e voltar a conviver conosco, ó Deus. Assim que essa pandemia passar, elas possam conviver conosco, possam procurar os irmãos mais experientes, procurar a liderança e se reencontrar com Jesus, porque nós somos o povo pelo qual Cristo morreu. O sangue de Jesus foi derramado para que nós pudéssemos ser justificados e estarmos novamente afinados com o nosso Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, faz isso, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Silvirã, pela mensagem trazida da parte de Jesus, do nosso Deus, mensagem poderosa, uma mensagem de alerta para nós que somos igrejados, como citou o irmão Silvirã, para os desigrejados que estejam conosco. Até porque um dito muito antigo fala que não existe a congregação perfeita, a igreja perfeita do ponto de vista de denominação. São feitas por homens e vai ter falhas e por aí vai. Mas é assim, é uma igreja formada por pessoas, também citando o irmão Silvirã numa outra pregação, de pessoas inacabadas.
É assim. Então é se perdoando, caminhando, estando realmente juntos, porque é importante. Não só importante, como é pecado não estar reunidos. A gente vai esfriando, a gente vai ouvindo outras coisas, tomando o nosso tempo com aquilo que não convém. Obrigado, Silvirão. Irmão Silvirão, foi uma mensagem, de certa, muito edificante. Agradecer também a você que está nos ouvindo, aí do outro lado, aonde você estiver, que essa mensagem possa ter também tocado no seu coração e que o culto todo, na sua integralidade, possa ter sido para a glória de Deus e para a tua edificação também. Convidamos a assistir novamente as nossas gravações e aos irmãos da igreja, repetindo, no dia 22 de novembro, nós voltaremos com os cultos presenciais e contamos com a sua presença e dentro daquilo que a lei permite. Vamos cantar agora o hino de número 303, o Pendão Real. Depois de cantarmos esse hino, o pastor Bento fará a oração final e também nos trará a bênção apostólica. Tenha uma abençoada semana na presença do Senhor, com as suas lutas, com as suas dificuldades, mas, sobretudo, com as vitórias que Deus irá lhe proporcionar durante toda essa semana. Até uma próxima. Corajosos, pois em tudo defender, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, transformado já terríveis batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e a seu real pendão, os que da vitória colhem os lauréis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer.
Chegamos ao final de mais um culto, irmãos. Agradecemos a Deus, primeiramente, em primeiro lugar. Depois aos irmãos que participaram aqui do culto, né? Na liturgia, com os cânticos, com a palavra de Deus que chegou aos nossos corações, uma palavra que nos edifica, que nos chama a atenção, que nos corrige para sermos pessoas atuantes na igreja e em comunhão com a palavra do Senhor e com os irmãos. Vamos então, irmãos, depois todos os avisos dados, né? E nós vamos aqui esclarecendo melhor até chegar o dia do dia 22, ao qual nós iremos voltar. Então vamos baixar nossas cabeças e orar ao Senhor, agradecendo por esse culto que nós tivemos. Pai, te agradecemos, Deus, mais uma oportunidade de ouvir a tua palavra, para a edificação da tua igreja, para a edificação de cada um de nós. Nós somos dependentes e precisamos dessa palavra. Essa palavra, Deus, que chega nessa noite, Pai, de forma que nós sejamos unidos em Cristo, que participemos, ó Deus, da vida uns dos outros, que tenhamos paciência uns com os outros. Isso é verdade, porque cada um de nós somos diferentes. Basta a gente olhar para os 12 discípulos de Jesus, como Jesus os tratava, como eles foram acertando durante a caminhada e como também erraram. Assim somos nós como discípulos do Senhor. Para isso, ó Deus, que nós nos colocamos na tua presença. E, ó Deus, te pedimos que a cada dia o Senhor fortaleça as nossas vidas, para que possamos, como discípulos do Senhor também, estarmos sendo corrigidos por Ti. O Senhor que nos chama atenção e que nós possamos abrir os nossos ouvidos, ó Deus, e ouvir a Tua palavra, para, ó Deus, ela estar acertando as nossas vidas, para que possamos tratar melhor o Senhor, a Sua igreja e os nossos irmãos. Te louvamos nessa noite, Pai, porque falaste conosco. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Amém, irmãos.